Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Deus abençoe, gente, neste dia de sexta-feira, um dia em que nós vivenciamos a nossa fé. É um dia especial em que nós subimos ao altar, declaramos ali a superação, sextas-feiras da superação. Quem não quer superar? O que cada um não tem algo para superar todos os dias? Hoje, com certeza, todos nós temos algo para superar, buscamos aí, uns há mais tempo, outros há menos, mas todos os dias temos algo para superar. E muitas das vezes nós já nos perguntamos assim, por que não conseguimos, viver mais tantas evidências de fé como no passado? Sinais e maravilhas, afinal Jesus nos ensinou dizendo, aquele que crê, os sinais seguirão. Então existem sinais para nós vivenciarmos, provarmos e fazermos. Jesus ele identificou 4 coisas, que é o que eu quero passar para você hoje, que prejudicam a nossa fé. E a primeira delas está em Mateus 6:25, que não andeis ansiosos, portanto não vos inquieteis por coisa alguma, buscai pois em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando Jesus declarou isso, não andeis ansiosos, é a preocupação. Uma das coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos, deixou para nós, é que um dos inimigos da nossa fé é a preocupação. E o que é preocupação? É ocupar algo por antecipação. Então, às vezes, um lugar que é da fé, um lugar que é de Deus, um lugar que é da palavra, um lugar que é da oração, a gente ocupa antes dessas coisas, nós ocupamos com algo que vai adoecer a nossa fé, ou até mesmo vai anular a nossa fé, vai diminuir a nossa fé. E é onde o próprio Senhor declara que hoje existe e amanhã é lançado fora no forno. O que é isso? Ele falou assim, que Deus cuida da erva do campo, quanto mais de nós, homens de pequena fé. Tudo isso nesse texto. Então, assim, quando ele fala homens de pequena fé, é que nós estamos diminuindo o poder, diminuindo quem ele é, diminuindo o que ele fez. Então, não permita que algo ocupe o lugar da oração, o lugar da vida com Deus, o lugar da palavra na sua vida, porque a sua fé vai diminuir. Então, uma das coisas que atrapalham a nossa fé é a preocupação, é ocupar algum espaço em nós por antecipação, antes de irmos a Cristo, antes de irmos à igreja, antes de orarmos, antes de lermos, antes de determinarmos, chamarmos aí pela fé a existência daquilo que não existe. Outra coisa, Mateus 8 vai nos informar assim, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Quer dizer, aquela tempestade que nós conhecemos muito bem, Pedro teve medo ali. Então, o que é mais um inimigo da fé? O medo. Deus não nos deu espírito de medo. O medo, segundo a Bíblia, é um espírito que age mediante a liberdade da nossa natureza. A nossa natureza ela é medrosa, ela se sente incapaz com aquilo que é desconhecido, aquilo que a gente vê que não vai dar conta. Bate em nós ali aquela sensação, aquela gastura, aquela fissura na alma. Isso se chama medo, E isso, o medo faz a gente recuar, o medo faz a gente desistir, o medo faz a gente se abater. Agora, Deus nos deu espírito de ousadia e intrepidez. Então, guarde o Espírito de Deus na sua vida, não deixe a sua natureza sobressair
aquilo que a Bíblia diz, porque esse espírito do medo vai dominar a sua mente consciente e subconsciente. E aí você vai começar a declarar palavras negativas e de incapacidades que vão gerar em seu torno, ou em torno de você, uma atmosfera de impedimento. O medo nos trava, o medo nos impede. Outra coisa que nós vemos no versículo 31 mesmo de Mateus 14, 30 e 31, você vai ver uma declaração ali de Pedro também, né? Pedro viu Jesus andando sobre as águas e perguntou se ele podia fazer o mesmo. Jesus convidou ele, né, para ir ter com ele, e Pedro também começou a caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia fala assim, sentindo o forte vento, nós já falamos, teve medo, e o seguinte texto vai dizer, começou a afundar. Estendendo a mão, Jesus segura e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí aqui Jesus não fala que ele teve medo. O medo fez ele afundar, o medo paralisou. Ok, já falamos. Mas agora Jesus identifica nele o terceiro problema que atrapalha a nossa fé, a dúvida. Então a dúvida ela é consequência do medo. Então cuidado com esse espírito que gera em você uma incapacidade, né? E aí por último, nós temos aqui para mim um dos mais importantes, né? No versículo 7, nós vamos entender ali em Mateus 16, versos 6 e 7 em diante, você vai viver assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O que é isso? Ele estava dizendo e advertindo contra os ensinamentos errados, líderes religiosos, né, religiosidade. Hoje nós estamos envolvidos por enxurradas de ensinamentos, seja em todas as esferas, seja intelectual, seja social, seja ela através do virtual. Fermento de fariseu, que é isso? Religiosidade, manipulação e até mesmo entendimento humano. E aqui entra algo que Jesus falou. Então ele disse que não teriam perdido seu ponto de vista se tivessem mantido em mente os seus ensinamentos. E aí, para finalizar, qual é este quarto e último inimigo da nossa fé? O raciocínio humano sem o entendimento ou discernimento espiritual. É você rebaixar o sobrenatural para o natural. Cuidado em igualar a Deus com aquilo que você vê na terra. Cuidado em você rebaixar as coisas de Deus para aquilo que você nivela aqui embaixo. Aquilo que é de Deus não é comparável a nada. O raciocínio humano, o homem natural, jamais compreenderá as coisas do Espírito. Então, 4 problemas para a nossa fé. Primeiro, preocupação, medo. Segundo, medo. Terceiro, dúvida. E o quarto, raciocínio humano sem entendimento. Queridos, guarda o seu coração, busque aprender de Deus para ter discernimento. Resista a qualquer dúvida ou situações que venham te amedrontar, rebaixando o poder ou até mesmo anulando quem Deus é, e assim ocupando um lugar na sua vida, aquele lugar que seria de Deus. Então, que Deus fale mais ao seu coração, e eu convido você hoje para vir descarregar tudo isso no altar, buscar o espírito de trepidez, vencer as dúvidas com a certeza da palavra, ocupar a sua mente, o seu coração com Deus, desocupar as coisas do mal e buscar através da palavra uma direção espiritual para cada situação ou área da sua vida. Deus tem uma saída, uma direção, e Deus não mudou. Deus pode fazer as mesmas coisas que Ele fez no passado, porque aquele que crê verá a sua glória, e os sinais seguem os que creem. Beijo no coração, espero todos hoje às 19 horas para buscarmos as coisas de cima e não as que são da terra. Tchau, gente!